Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Vou conversar hoje com Ricardo Gandur, diretor executivo da Rede CBN e professor da ESPM. Ele acaba de lançar o livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública, pela editora Sumos. O livro teve como origem uma dissertação de mestrado apresentada à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Gandur? Olá, Renato. Olá a todos que nos assistem. Obrigado, Renato, pelo convite aí do InovaJor. Oportunidade aí de conversar com vocês. Obrigado. Gandur, você faz um histórico do que vem acontecendo com jornais nos últimos anos, né? Como diz o título do seu livro, Jornalismo em Retração. Você fala do que acontece com a audiência, produção de notícias, presença nas redes. O que tem acontecido com o jornalismo, resumidamente, nos últimos anos? Certo, Renato. Bem, eu deixo claro no livro que o jornalismo nunca foi tão importante, mas eu faço um mapeamento quantitativo da redução da capacidade instalada, que é uma coisa que nós, que fomos colegas de redação, já vínhamos testemunhando. A fragmentação do modelo que sempre sustentou o jornalismo, no caso brasileiro, muito alinhado com o americano, diferente do europeu, no caso das Américas, muito baseado na publicidade, a publicidade já vinha se fragmentando antes da transformação digital, antes da internet comercial. O mundo digital acelerou brutalmente essa fragmentação. Então, as redações foram tendo que se readequar. A gente sabe que a independência financeira é muito importante para um veículo de mídia, ela é quase um quesito para a independência editorial. E as redações foram se enxugando, enfim, reduzindo de tamanho, menos recursos. Claro que houve também um aumento de produtividade, até eu flagro isso no livro, e as ferramentas tecnológicas colaboraram muito para isso. Então eu resolvi, quando eu comecei esse estudo na Columbia Journalism School, em 2016, e terminei o ano passado, aqui, como você mencionou, na USP. Então eu me afligi essa perda da capacidade instalada, número de pessoas alocadas, né? Número de jornalistas contratados. Estudos americanos já davam conta disso, eu me inspirei em alguns estudos de lá. Esses estudos empíricos são muito comuns nos Estados Unidos, pouco comuns ou quase raros no Brasil. E aí, no meio do trabalho, eu pensei o seguinte, bom, se a sociedade corre o risco de ficar menos exposta às informações produzidas, de ficar menos exposta em volume, não em qualidade, porque eu acho que a imprensa tem conseguido fazer escolhas, estabelecer prioridades e conduzir investigações com qualidade. Mas se a sociedade, então, corre o risco de ficar menos exposta ao que é produzido pela imprensa profissional, a que ela corre o risco de ficar mais exposta? Então eu pensei, bom, aos press releases, às informações oficiais, chapa branca, como costumamos dizer. Então me veio a ideia de medir a atividade governamental na rede social mais em voga na época, que era o Facebook, e aí eu escolhi os governadores como medida. E aí acho que eu acabei flagrando, no seu início, uma coisa que hoje está muito presente, que é a atividade política nas redes sociais, e comparei, daí que veio o nome do livro, Jornalismo em Retração, Poder em Expansão. Gandur, muita gente tem essa ideia de que essa retração do jornalismo começou com a popularização da internet, mas você diz que isso já vem de antes, né? A internet popularizada acelerou esse processo. Quais são os outros fatores? Você até citou aí fragmentação do mercado publicitário. Como que isso funcionou? Lembrando, né, o mercado brasileiro, o modelo de negócio do jornalismo profissional brasileiro se alinhou muito ao modelo americano, que é um modelo baseado em assinaturas subsidiadas para você ganhar volume e desfrutar de um mercado publicitário muito robusto. Isso só como para referência para quem nos assiste, não está atualizado quanto a isso. O modelo europeu sempre foi diferente. Nos países da Europa, o leitor sempre sustentou os jornais, a venda avulsa, a compra do exemplar em bancas, no mercado publicitário não tão robusto quanto o Brasil e Estados Unidos. Outros países da América Latina também tiveram forte o modelo europeu, o caso da Argentina, por exemplo. Então, esse modelo baseado na publicidade
ele começa já no fim dos anos 80 e início da década de 90, eu participei dessas discussões, a atenção do consumidor começa a se fragmentar e a publicidade começa a diversificar seus investimentos. Então, a queda dos investimentos em mídia exterior, a chamada mídia alternativa na época, panfletagem, marketing direto, que é um prenúncio analógico da comunicação um para um, né? Hoje automatizada pelos algoritmos das redes sociais. Então, essa fragmentação já vinha ocorrendo em 92, 93, 94, embora a década de 90 tenha sido muito próspera para a mídia tradicional. E hoje as Big Techs concentram boa parte aí do mercado publicitário digital, tem números que falam mais de 70%, tanto que os jornais se concentraram aí na receita de assinaturas, né, como você mesmo falou, que não era tradição. Eu lembro que quando eu estava na escola de jornalismo, lá começo dos anos 90, as pessoas falavam, não, assinatura só serve para pagar impressão e distribuição, o resto vem de publicidade. Como que você vê essa transição aí? Assim, o New York Times está mostrando números bons, mas ainda é uma incógnita, né? O New York Times é um exemplo inspirador, mas talvez difícil de ser largamente imitado. Primeiro porque ele tem uma escala mundial, por ser publicado no idioma inglês. Aí tem um mérito, eles conseguiram construir uma marca de credibilidade mundial e tem sim sido bem-sucedidos nesse modelo que é praticamente um crowdfunding, né? Um modelo de compra de sustentação pelo leitor. O crowdfunding já existia na Europa desde o início do século XX, né? Os jornais europeus vendidos em banca, o leitor sustenta. Então, mas como você falou, com o início da transformação digital, no meio da década de 90, até o fim dos anos 2000, o grande inimigo era a fragmentação trazida pelos motores de busca, Google News, os agregadores de notícias e que satisfaziam a audiência com 2 ou 3 linhas colhidas, vamos usar um termo elegante, da imprensa profissional, né? E aí aquela discussão, tem que pagar, não tem? Essa discussão foi ultrapassada pelas poderosas máquinas das redes sociais, que, além de colher esses snacks, esses pedaços de informação, tem o poder de entregar exatamente para quem está curtindo aquele tipo de informação. E aí vem toda uma discussão de regulação. Quer dizer, será que o mundo vai comportar uma única empresa? No caso do Facebook, que também detém a propriedade do Instagram e do WhatsApp, né? Será que vai acontecer o que aconteceu na década de 90, quando as leis antitrust americanas obrigaram a Bell South, a Atlantic Bell, a AT&T a se fragmentarem? Estou falando lá da telefonia do tempo analógico. Essa discussão está colocada e, em nome da liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea da Constituição americana, como na nossa também, muita coisa tem sido tolerada e talvez seja tarde demais, não sei. Você falou dos ganhos de produtividade aí nas redações que você conseguiu apurar aí por meio da sua pesquisa, né? Uma parte são, como você mesmo disse, são ganhos aí de produtividade vindo de novas tecnologias, mas houve também perda de qualidade, porque principalmente no jornalismo online existe muito essa questão do fluxo, né? Para você manter a audiência, você tem que ter fluxo. Eu conheço até gente em veículos menores de tecnologia que a remuneração está vinculada à quantidade de textos que você publica num dia. Há 20 anos, você entrava numa grande redação, tinha revisores, fechadores, né? E isso hoje são os repórteres e editores que fazem. Como que você vê essa questão de qualidade versus quantidade? Olha, eu faço essa brincadeira em sala de aula, mas eu inicio dizendo o seguinte: é muito mais legal e mais produtivo trabalhar hoje, tá? Muito prefiro. Pô, o acesso que você tem hoje pela internet, né, nas pontas dos seus dedos. Eu não tenho nostalgia de editor dos tempos antigos. Mas eu faço uma brincadeira em sala de aula, que é o seguinte: me lembro, quando eu fui escalado pela editoria de economia da Folha para entrevistar o Mário Henrique Simonsen,
na época já um ex-ministro da Fazenda, eu subi no banco de dados, peguei uma pasta empoeirada, com fotocópias amareladas, com 30 e poucas entrevistas selecionadas do ex-ministro, e li todas com atenção. Hoje eu tenho milhares de links disponíveis sobre qualquer figura, mas será que eu leio com atenção? Então eu pergunto em sala de aula, quem está melhor preparado para a entrevista? Aquele jovem daqueles anos 90, com a pasta empoeirada, ou o profissional de hoje? A resposta não é tão rápida. Claro que, e de novo, a condição de trabalho de hoje é muito mais interessante, né? Mas o tempo de concentração, o tempo de reflexão, não está comprimido demais? A nossa pressa em publicar não pode não pode prejudicar a qualidade do que é oferecido? Eu não queria fazer uma resposta fatalista, mas acho que essa é uma indagação que é legal fazer, né? Eu acho que eu vejo cada vez mais pessoas discutindo isso. Pô, peraí, Deus, vou me concentrar aqui, deixa eu desligar o celular um pouquinho e ficar aqui 1 hora lendo esse negócio. E você estudou, além do que está acontecendo nas redações, a presença aí dos governadores, né, nas redes sociais, como você mesmo falou, na época o Facebook é a rede mais forte. O que você descobriu? Como foi o crescimento aí da presença dos políticos na rede comparados à presença dos grandes jornais? Renato, assim como você, eu sou um jornalista, sou um repórter. Então, meu lugar de fala é de um relator. Eu estudei, pesquisei, entrevistei gente. Então, eu não falo como cientista político, como sociólogo, né? Falo como um jornalista que foi estudar o assunto e conta essa história. Então, o que as redes sociais causaram foi uma intensificação de volume jamais visto da comunicação direta, que não é uma coisa nova. Quer dizer, a gente sempre teve os comícios, as caminhadas, o contato direto do governante com o povo. Mas quando essa comunicação adquire o volume e a eficiência que adquiriu com as redes sociais, e não para aí, né? A possibilidade de manipulação. E você, com robôs e com algoritmos, forjar clamor. Então, é como se antigamente, na Praça da Sé, num comício para 100 mil pessoas, tivesse gente misturada ali, cochichando. Você sabia que a vacina contra a Covid causa câncer? Não, 10 milhares infiltrados ali. Imagina aí, quer dizer, isso acontece hoje nas redes, né? É a desinformação. O que é muito danoso, e aí sim para a democracia, é você ver, e infelizmente não é privilégio do Brasil, você vê governantes eleitos, né, que esquecem que são servidores públicos, não governam para todos, ficam falando só para a sua base e desinformando os eleitores que não votaram neles. Isso é terrível, né, é preocupante, e nós estamos vivendo isso exatamente agora. Hoje uma forma de você calar quem pensa diferente, quem tem outra opinião, é você inundar as redes com informações que façam com que o que outra pessoa está dizendo, aquelas coisas não apareçam, né? Isso tem a ver com esse fenômeno de fake news aí, de também uso político da mensagem. E o que é pior, o algoritmo, cujas premissas nem sempre ou não são tão transparentes, ele forja um nível de repercussão para cada um de nós adequado às nossas expectativas. Então, frequentemente, especialmente pessoas fora do teu círculo, cujo nome atual é bolha, né? Você encontra pessoas dizendo, nossa, você viu como isso repercutiu e tal? Puxa, eu não vi tanto assim. Por quê? Porque o algoritmo não repercutiu para mim como repercutiu para ela. Ora, a gente está se isolando, cada um no seu mundinho, cada um na sua mini bolha, micro bolha, e aí eu toco isso no livro, de novo, ouvindo os cientistas políticos, a perda que uma sociedade democrática pode ter da chamada agenda pública comum. Quando cada grupo de interesse tem a sua própria agenda e convive artificialmente com o seu clamor, as instituições republicanas podem vir a se enfraquecer. O Congresso, o Legislativo, né, o Judiciário e o próprio Executivo. E uma questão das fake news que é que normalmente elas fazem também parte de uma campanha,
né? E elas tentam fingir que não são campanha, que elas são espontâneas. E o algoritmo, ele privilegia a campanha, principalmente se você está promovendo essa campanha, né? Como que você vê isso de fake news, tentar ter cara de notícia, mas na verdade é uma campanha com determinados fins, com público pré-escolhido, né? É, Querendo é atingir um no, objetivo específico. no livro eu me ocupo bastante disso, que é a apropriação do chamado formato jornalístico, para aquilo parecer crível. Ocorre que o jornalismo não é um formato, o jornalismo é um método. Então, dada uma certa informação, aquilo contém jornalismo? É um método escrutinável, tem um antes, um durante e principalmente um depois. Né? Tem uma redação responsável, que pode até cometer um erro, mas tem alguém para ser cobrado na sequência, para complementar aquilo ou, se for necessário, corrigir. Então, quem trabalha com isso, os escritórios dedicados a isso, os gabinetes, as campanhas permanentes dedicadas a isso, colocam o que se quer passar como se fosse a voz das ruas. Então, essa mágica perversa que os algoritmos e os softwares permitem, e que não sou eu que estou dizendo, os autores que eu pesquisei e entrevistei para o trabalho, que fazem esse alerta para a estabilidade das democracias e o risco de um palavrão aqui que eu vou falar, que é a desinstitucionalização, o enfraquecimento das instituições como plataforma de mediação democrática. E a imprensa é uma delas. Existe lá o livro do Clay Shirk, que ele fala sobre a O cão que não organização. late? Hã? Ah, sim. Sim, Organizações sim. sem organizações, né? Que Isso. um dos efeitos aí da popularização da internet é que as pessoas conseguem hoje se organizar sem precisar de grandes organizações, do tipo do Estado, da empresa, dos sindicatos, da escola, e no fim isso está acontecendo um pouco com o jornalismo, mas com a perda aí da notícia, né? Tudo vira Exato, o Clay Shirky, boato, ele fala disso. E aí eu acho que tem uma defasagem, porque essa questão, de novo, repito, Hum, a transformação digital e o fenômeno das redes sociais foi muito produtivo, deu voz a pessoas não representadas, a minorias, né? Lembra da Primavera sim. Árabe? Quer dizer, eu acho que agora então é inegável o avanço dessa possibilidade de comunicação. O que eu vejo é uma defasagem, e talvez aí uma defasagem das próprias instituições republicanas, em usar isso de uma forma mais estruturada. Por exemplo, o Congresso poderia ter o conceito de audiência pública 3.0, ou seja, ter câmaras setoriais dentro do Congresso, equipadas com softwares e elementos que possibilitassem medir o que está acontecendo, separar o joio do trigo e tentar acolher o clamor das redes de uma forma estruturada, que fosse mais um subsídio, quer dizer, uma versão digital da audiência pública, que eu acho que é o máximo de uma democracia. Você tem uma casa legislativa com uma galeria aberta em que eu posso lá participar de uma discussão. Né? Por que não, então, incorporar a possibilidade tecnológica nisso aí, mas não deixar a coisa solta e punir responsáveis que subvertem essa lógica, respeitando a liberdade de expressão, claro. E um outro problema de fake news é que as pessoas gostam, né? Porque as fake news são emocionais, tem essa Uhum. confirmação da visão de bolha que É, você falou, é. e daí nem sempre o jornalismo é emocional, nem sempre ele traz a confirmação daquilo que você quer. E É isso isso. é mais difícil de É. aceitar, né? Em geral, não traz, e quando traz, não marca. Aí é um outro ponto que eu gosto de citar, tem uma questão técnica aí. Hum, Muitos governantes, e desde meu tempo do Estadão, me preparava para as campanhas, para hum, selecionando matérias de arquivo para rebater as vezes críticas, né? Assim como eu guardava uma carta de um corintiano, um são paulino, um santista e um palmeirense acusando o jornal de ser isso ou aquilo, mas enfim. Muitos governantes falam assim, porque a imprensa não traz notícia boa. Bom, claro que traz, só que ela não marca, ninguém lembra. é, Né? A gente noticia os sim. avanços do agronegócio, os avanços na área
de tecnologia, a Ciência. biotecnologia brasileira, tudo. Mas a notícia boa, porque como ela é mais previsível, é uma questão neural, né? Isso já foi estudado largamente. O que marca nós todos é o impacto. E geralmente a notícia que incomoda, que eu não queria ver, aí eu me coloco no lugar de um político, é a que mais me impacta. Então, pô, vocês só dão notícia ruim. Evidente, é o que eu mais lembro, né? É porque é o que é notícia. Sim, eu vi um dia desses um cartoon que era um dinossauro desenhado falando assim: por que que vocês não falam dos meteoros que não vão colidir com a Terra? Uhum. Boa. Né? É isso. Né? Você não noticia que esta manhã cento e tantos aviões decolaram tranquilamente Sim, do aeroporto sim, local. sim. Mas se um cair, é notícia. É o inesperado, né? É o inesperado, é o pouco provável. Sim, Né? E é o impactante, sim, o próximo, o sim. oportuno. É. Né? É Gandor, incrível como que hoje a chamada grande mídia hum, é acusada, né, de ser sim. contra isso, contra aquilo. As pessoas esquecem que o mesmo jornalismo praticado hoje foi praticado nos governos anteriores. Os mesmos. E a grande mídia é acusada por pessoas das mais variadas ideologias e Sim. posições Geralmente os políticas, né? incomodados, né? Sim. O Michael Schudson, um professor com quem eu convivi lá em Colômbia, tem um livro fantástico cujo título é Por que as democracias precisam de uma imprensa desagradável? Gandor, tem aquele documentário lá sobre o New York Times, primeira página, tem um momento lá que o David Carr, né, o finado David Carr, fala assim: 10 blogueiros conversando não fazem uma cobertura de guerra, querendo dizer que jornalismo custa caro, né? Jornalismo de qualidade, você precisa de investimento. Como você vê essa questão aí com o jornalismo em retração, queda de faturamento, de você manter essas grandes coberturas que são importantes para as pessoas? Olha, o que a imprensa profissional tem feito é estabelecer prioridades. Eu não vejo queda de qualidade no que tem sido feito. Isso é empírico, mas o que a gente vê é queda de extensão de cobertura. Sim. Né? Eu coloco 2 pontos aqui. Quem garante que se as barragens da Samarco ou da Vale, não importa, lá de Minas Gerais, tivessem sido melhor olhadas por reportagens de fôlego, aqueles acidentes não poderiam ser evitados. Isso é apenas uma hipótese. E não é à toa que o ministro de Estado recentemente falou: vamos aproveitar que a imprensa está distraída com isso aqui e passar a boiada logo ali. Claro, porque a imprensa, nos seus recursos, que serão sempre finitos, sempre foram, Sim. o recurso é sempre finito. Né? Mas quando você tem uma limitação ou uma redução da capacidade produtiva, para não perder qualidade, você vai fazer escolhas e vai talvez deixar de cobrir uma outra coisa. Claro, e tem coisas legais que podem acontecer, né? Estruturas menores, o jornalismo cidadão, e a gente observa experiências, né? E que vão ter que sobreviver à custa de doações, e aí tem todo um caminho ainda para o Brasil percorrer no seu ambiente tributário para incentivar mais, como tem nos Estados Unidos hoje. Hoje os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem N experiências que acolhem pessoas oriundas de redações hoje menores e que são verdadeiras editorias que sobrevivem sob o guarda-chuva de doadores, crowdfunding, etc. Gandor, diante desse cenário, como você vê o futuro do jornalismo? Bom, o jornalismo será cada vez mais indispensável. Né? Não tem, o jornalismo é um ofício baseado na convergência de várias disciplinas. História, direito, lógica, semiótica, teoria do conhecimento, e entre outras, e mais recentemente, estatística, ciência da computação. Então, é uma profissão riquíssima, né, intelectualmente, e com um método interessante de trabalhar. Eu dou aula na graduação, eu vejo o ânimo dos meninos, eles querem fazer aquilo, mas com um modelo de negócio que vai ter que achar aí novas formas de se sustentar. Né? E eu vejo a imprensa brasileira uma das melhores do mundo, né, faz um trabalho de qualidade e vários veículos têm achado uma forma de se sustentar, e esse é o desafio colocado aqui para frente. Eu sou otimista, embora alerta. Então, o meu livro faz um alerta, vou até mostrar a capa aqui, Sim. né, que é a capinha do livro, está aí pela Sumos Editorial. Embora o título seja um alerta, mas o livro faz um manifesto pró-jornalismo e da importância dessa atividade para as democracias. Altamente recomendado, como Obrigado.
a gente comentou, né? Você deixa muito claro com números, tal, várias coisas que as pessoas tinham um sentimento, uma impressão, mas que não tinha sido estudado para valer até agora. Eu sou o Renato Cruz, este é um vídeo da série Quem Inova. Conversei com Ricardo Gandur, diretor executivo da Rede CBN, professor da ESPM e autor do livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública, editado recentemente aí pela Sumos. Muito obrigado, Gandur. Obrigado a você, Renato. Um abraço a todos. Obrigado também a você que acompanhou este vídeo e até a próxima.